Oi, queridos, tudo bom com vocês? Vamos continuar o nosso assunto de regime militar. Essa é a última aula sobre esse assunto. A gente vai falar hoje sobre cultura nesse período, certo? Vamos falar sobre arte engajada, falar um pouquinho sobre arte não engajada e vamos bater um papinho a respeito disso, tá certo? Vamos começar? Durante todo o período militar, a arte ocupou um papel extremamente importante. De um lado, nós tínhamos representações artísticas não politizadas, e de outro, nós tínhamos representações artísticas, manifestações artísticas que utilizaram a sua proposta para fazer uma crítica ao que estava acontecendo. E é isso que a gente vai falar agora. Como um exemplo de arte não politizada, desculpem, nós temos a Jovem Guarda. O pessoal da Jovem Guarda, liderados pelo Roberto Carlos, eles tinham um programa de televisão, um programa de auditório que ocorria ao vivo, e as músicas a maioria delas eram versões em português de músicas famosas internacionalmente, música dos Beatles, dos Rolling Stones, e eles faziam músicas que ressaltavam uma vida adolescente feliz, tranquila, com festa, namoro, carros, uma vida boa de modo geral. Então, esse programa da Jovem Guarda e esses cantores todos da Jovem Guarda faziam uma música não politizada. Mas, nesse período, surgiram várias outras manifestações artísticas que utilizaram dos seus veículos artísticos para fazer uma arte politizada, uma arte engajada. O que é arte engajada? É quando o artista se mostra como um ator social, comprometido com os problemas da sociedade. Então, surgiu uma imprensa, um tipo de jornal, de revistas que foram chamadas de imprensa nanica. Por quê? Porque eram jornais de pequena tiragem que utilizavam críticas bem-humoradas. Utilizavam o humor, a sátira, o escracho, como uma forma bastante importante de atacar o conservadorismo da sociedade e personagens do regime militar. Em 1969, foi criado um importante jornal chamado O Pasquim, um jornal carioca, que foi um marco na abordagem de temas comportamentais e políticos, sempre com bastante bom humor e bastante escracho. Os artistas brasileiros se inspiraram em movimentos de diversas partes do mundo: músicos, cineastas, atores, artistas plásticos, escritores. Eles perceberam que a arte seria uma excelente forma de fazer crítica social e seria também um instrumento para transformar a sociedade. Eles entendiam que a manifestação artística podia conscientizar a sociedade sobre vários problemas sociais. Então, nesse momento, surgiram várias músicas que viraram verdadeiros ícones, verdadeiros símbolos da luta contra esse período ditatorial. Se vocês quiserem ouvir essas músicas, infelizmente eu não posso colocar aqui por uma questão de direitos autorais. Mas se vocês tiverem curiosidade de ouvir, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo uma série de músicas que vocês podem escutar aí para conhecer se quiserem. Um outro elemento que contribuiu para a manifestação de artistas contrários ao regime militar foram os grandes festivais de música brasileira. Esses eventos eles tinham um enorme alcance por serem veiculados na televisão. Durante toda a década de 60, esses festivais eles eram transmitidos ao vivo e em muitos momentos os artistas deixavam passar alguma coisa nas letras das músicas que a censura não pegava, mas na hora de cantar ao vivo eles faziam a versão original sem a censura. Então, esses festivais permitiram a popularização de muitos artistas que se engajaram numa crítica política da época. Artistas que até hoje estão por aí fazendo parte da nossa música popular brasileira, como Caetano Veloso, o Gilberto Gil, Chico Buarque, a Gal Costa, Milton Nascimento e vários outros.
Além disso, nós temos também o Raul Seixas. O Raul Seixas ele foi um expoente do rock nacional. Ele embutia nas suas músicas críticas duríssimas ao regime. Porém, essas críticas ficavam nas entrelinhas, porque as suas letras eram críticas sociais, sem abordar diretamente o regime. Por isso, era muito difícil para os censores perceberem essas críticas. Isso quando as músicas não eram completamente malucas, que numa primeira olhada, a impressão que dá é que elas não têm nem pé nem cabeça, mas existem críticas duríssimas embutidas ali nessas letras. Nessa época também surgiu um movimento super importante, um movimento artístico, não só na música, nas artes plásticas também, no teatro também, que é chamado de tropicalismo. O tropicalismo, ou a tropicália, era liderado por artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, a Gal Costa, os Mutantes, que era o grupo da Rita Lee, o Tom Zé e vários outros. Esse movimento criticou duramente a repressão e o conservadorismo da sociedade brasileira, inspirados nos movimentos de contracultura que estavam acontecendo no mundo. Os movimentos de contracultura são típicos do movimento hippie, que busca justamente uma mentalidade de rejeição a todo e qualquer valor tradicionalista. A contracultura criticava as práticas culturais dominantes na época e tinha uma total aversão a todo tipo de conservadorismo. Então, o movimento Tropicália foi a versão brasileira dessa contracultura. Uma outra forma extremamente importante de crítica se manifestou no cinema e no teatro. No cinema, ocorreu um movimento chamado Cinema Verdade. Esse Cinema Verdade, aqui no Brasil, ganhou o nome de Cinema Novo. O Cinema Verdade teve no mundo todo, é uma vanguarda cinematográfica francesa, e no Brasil foi o Cinema Novo que adaptou essa vertente de cinema verdade. Então, o que era esse cinema verdade? É justamente pegar inovações estéticas criticando a política. Então, cineastas como Glauber Rocha, Léo Risman, Nelson Pereira dos Santos e vários outros fizeram filmes que abordavam as contradições e as violências do Brasil naquela época. Esses filmes ajudaram bastante a renovar a produção cinematográfica do Brasil e se tornaram um marco na cultura nacional. Além do cinema novo, a gente não pode esquecer de falar também do José Mojica Marins, o pai do terror brasileiro. Ele é mais famoso pelo seu personagem chamado Zé do Caixão. O Mojica Marins, ele fazia críticas super duras ao regime, de uma forma brilhante, porque nas entrelinhas da sua trama de terror, com tramas grotescas, cenas bizarras, ele conseguia transpor os horrores da realidade transformados nos horrores da ficção. Então, as críticas que ele fazia eram geniais. Vale muito a pena assistir os filmes dele, embora é claro que hoje a estética do Marins seja uma estética bastante diferente para o nosso gosto. Mas ele revolucionou a arte do terror, e inclusive os filmes dele eram assistidos no mundo todo. Vários cineastas se inspiraram no Mujica Marins para revolucionar o cinema. Engraçado isso, né? E aqui ele é muito, muito pouco conhecido. O teatro de arena também utilizou críticas sociais nas suas peças. Eles tiveram uma intensa produção com uma preocupação social e política. Além do arena, tinha também o teatro oficina, que fazia questionamentos políticos e sociais também. Apesar da censura, da repressão, da prisão de vários artistas, da ameaça de tortura, da ameaça de morte, muitos artistas precisaram se exilar do Brasil, fugir do país. Então, mesmo assim, essa época foi uma época de intensa produção cultural, foi uma época de uma produção riquíssima. E
Várias músicas, peças de teatro, até mesmo novelas da televisão foram censuradas, mas isso não parou a produção brasileira. Nas artes plásticas, um bom exemplo disso foi o Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica, com uma arte bastante irreverente, bastante diferente, ele buscou trazer uma conversa uma desintelectualização. Essa é a palavra, né? De uma desinibição, tanto cultural quanto intelectual. A ideia dele era fazer uma obra de contracultura, que a gente já falou, né? Uma obra de contracultura e de livre expressão, justamente para valorizar a liberdade de expressão que no Brasil não tinha na época. Ele criou essas obras chamadas de parangolés, que esse rapaz aí está vestindo. E um parangolé, essa palavra significa exatamente uma conversa que não leva a lugar nenhum, uma conversa sem sentido. E realmente esse monte de pano não tem sentido. A ideia dele era fazer uma crítica de que no Brasil dessa época você tinha que falar coisas sem sentido para não ser censurada, mais ou menos por aí. É bastante importante a gente lembrar que os artistas, os intelectuais, os jornalistas, os poetas, os escritores, as pessoas que produziam arte nessa época adotaram diversas estratégias para burlar a censura e produzir os seus trabalhos. Com isso, surgiram obras cifradas e metafóricas, muitas das quais a gente precisa ter uma interpretação de texto muito boa para conseguir entender. Essas obras faziam alusão aos problemas sociais e políticos, sem formular críticas diretas ou explícitas, justamente para não serem barrados pela censura. Ok? Então, queridos, com isso a gente termina o nosso assunto sobre regime militar. E se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, venham me perguntar, tá certo? Então, novamente, quem quiser ouvir as músicas, quem quiser conhecer um pouquinho, eu vou deixar aqui na descrição, tá certo? Semana que vem nós temos a nossa prova. O assunto é esse aí: ditadura militar, João Goulart e Jânio Quadros, tá certo? Um beijo, amados. Até a próxima.